A história da literatura está cheia de escritores extraordinários, mas existe uma coisa relativamente rara: encontrar 3 grandes escritores que são parte da mesma família. E é mais raro ainda quando essas 3 pessoas cresceram praticamente no mesmo lugar, tiveram a mesma educação, viveram sob as mesmas circunstâncias e ainda assim produziram obras profundamente diferentes entre si. Mas esse é exatamente o caso das irmãs Brontë. Charlotte escreve Jane Eyre, talvez um dos romances de formação feminina mais famosos da literatura inglesa. Emily escreve O Morro dos Ventos Uivantes, um livro misterioso, sombrio e quase impossível de classificar, que até hoje continua perturbando leitores. E Anne escreve A Inquilina de Wildfell Hall, um romance extraordinariamente corajoso para aquela época, porque trata de temas bem pesados como alcoolismo, violência doméstica e casamento abusivo. O mesmo ambiente e a mesma criação produziram 3 mulheres muito diferentes entre si, mas que tinham algo em comum: um talento literário extremamente original. E algo que pode nos ajudar como leitores a entender como isso aconteceu é olhar para a infância e para a criação dessas mulheres. Porque quando a gente pensa em grandes escritores, é natural que a gente imagine que eles cresceram em um ambiente cultural vibrante, cheio de estímulos intelectuais, debates, livrarias, bibliotecas, circulação de ideias. Mas a infância das irmãs Brontë aconteceu em um cenário quase oposto a isso. Elas cresceram em uma casa paroquial relativamente isolada, em uma pequena vila no norte da Inglaterra, muito distante dos grandes centros culturais do país. E é nesse lugar aparentemente remoto que começa a história literária das irmãs Brontë. A família Brontë vivia em Haworth, uma pequena vila de Yorkshire, e a imagem da casa onde elas cresceram parece quase simbólica demais para ser real. A casa paroquial ficava ao lado da igreja da vila. O cemitério se estendia logo atrás, e ao redor se abriam as charnecas, que são grandes extensões de terra aberta, quase sem árvores, cobertas por arbustos baixos e varridas pelo vento. Se você já leu O Morro dos Ventos Uivantes, provavelmente você já reconheceu a descrição dessa paisagem. Só que é muito tentador romantizar isso, como se a natureza e o cemitério ao lado da casa explicassem por si só o surgimento de escritoras góticas. Só que, como quase sempre acontece, a verdade é mais complexa e mais interessante também. Quando você está fazendo um esforço para se tornar um leitor melhor, um dos hábitos que você pode ter é estudar a vida do autor da obra que você está lendo, para entender melhor o contexto em que aquele livro foi escrito, as ideias e histórias pessoais do autor e por aí vai. E no caso das irmãs Brontë, é importante que a gente resista à tentação de transformá-las em personagens do próprio mito. Elas não eram heroínas românticas, vivendo dentro de um romance gótico. Elas eram mulheres reais, com talentos artísticos muito fora do comum e que tentavam explorar esses talentos em um contexto social que oferecia pouquíssimo espaço para elas. Patrick Brontë, o pai, nasce no dia 17 de março, na Irlanda. E nesse dia é comemorado o santo padroeiro da Irlanda, o São Patrício, ou St. Patrick. Então ele foi batizado com o nome de seu santo onomástico. E o seu sobrenome, na verdade, não era Brontë. Inclusive, muita gente até estranha esse sobrenome quando vê, porque ele tem essa trema na letra E, que não é algo que é comum na língua inglesa. O sobrenome real dele, na verdade, é desconhecido. A gente não tem uma resposta oficial, existem apenas algumas teorias de que provavelmente seria Brontë ou Prunty. Mas o que a gente sabe com certeza é que ele decidiu mudar o seu sobrenome quando ele se mudou para a Inglaterra. Então, ele cria esse novo sobrenome que traz essa sonoridade afrancesada, talvez para dissimular a sua origem irlandesa por conta de tensões políticas que existiam na Inglaterra, ou talvez ele tivesse outra intenção com isso, mas a gente nunca vai saber de fato por que ele decidiu mudar o seu sobrenome. Bom, o Patrick não vinha de uma família rica, nem de uma posição social privilegiada. Ele nasce na Irlanda em uma família de camponeses bastante humilde e ele era o mais velho de 10 filhos. Ele chegou a trabalhar como tecelão e depois como professor, até conseguir com muito esforço e dedicação uma bolsa de estudos para estudar na faculdade de Cambridge e seguir carreira na igreja. Então é aí que ele se muda
muda para a Inglaterra e muda também o seu sobrenome. Ele se casa com Maria Branwell e juntos eles têm 6 filhos. Maria, Elizabeth, Charlotte, Patrick, que é mais conhecido pelo sobrenome da família materna, Branwell, Emily e Anne. E só mais tarde o Patrick recebe a oportunidade de assumir uma paróquia na pequena vila de Haworth, no norte da Inglaterra. E é nesse momento que a família se muda para lá, quando a filhinha mais nova, Anne, tinha apenas 4 meses. Um detalhe importante para a gente saber é que Haworth era, nessa época, um dos lugares mais insalubres para se viver na Inglaterra. Lá, eles não tinham um sistema de saneamento adequado e o cemitério da vila era enorme e ele ficava muito próximo das casas. Então, a água era frequentemente contaminada. Então, doenças como a tuberculose e a febre tifoide eram extremamente comuns. Para você ter uma ideia, 40% das crianças nascidas ali não chegavam aos 6 anos de idade, e a expectativa de vida era em torno de 26 anos. Mais ou menos depois de um ano dessa mudança da família para Haworth, a mãe, Maria Bronte, morre aos 38 anos de câncer uterino, quando os filhos ainda eram muito pequenos. E aí, o Patrick fica como o único responsável pelos 6 filhos, que tinham todos menos de 8 anos ainda nessa época. Então, a irmã mais velha de Maria, Elizabeth Branwell, se muda para a casa dos Bronte para ajudar o cunhado na criação das crianças. Alguns anos depois, as 2 irmãs mais velhas, Maria e Elizabeth, são enviadas para uma escola destinada às filhas dos clérigos, o que na teoria seria a chance de ter uma educação respeitável. Então, esse parecia ser um ótimo plano. Mas, na prática, essa escola tinha condições tão difíceis, tão insalubres, que as 2 meninas acabaram desenvolvendo tuberculose e morrendo ainda crianças. A Maria tinha 11 anos e a Elizabeth tinha apenas 10 anos de idade. Esse episódio costuma ser lembrado porque ele deixou uma marca muito visível em Jane Eyre. Essa escola foi a inspiração para a criação do internado de Lowood. Então, aquela disciplina cruel, as humilhações morais e a negligência física devem muito à lembrança verdadeira dessa escola onde as irmãs da Charlotte estudaram. Então, desde muito cedo, a família Bronte convive com a ideia da fragilidade da vida. Era como se eles soubessem que perder alguém da família era algo comum, podia acontecer a qualquer momento. E isso faz diferença quando a gente lê esses livros, porque, especialmente na Emily e na Charlotte, a morte, a ausência, a separação são temas que fazem parte do próprio clima emocional dos romances que elas escreveram. Como se estivessem incorporados à forma como essas personagens sentem e vivem. Inclusive, muitas vezes com uma presença meio fantasmagórica desses personagens, como se eles nunca desaparecessem completamente, como se eles continuassem existindo de alguma forma, na memória, no espaço ou até na própria consciência de quem ficou. Ficaram então apenas 4 crianças, as meninas Charlotte, Emily e Anne e o menino Branwell. E já que as filhas mais velhas tinham adoecido enquanto elas estavam na escola, o pai, Patrick, decide a partir disso educar os seus 4 filhos em casa. E essa proximidade diária cria nas crianças uma conexão muito forte que duraria para toda a vida. Quando a gente ouve sobre todas essas tragédias, é fácil chegar à conclusão de que essas crianças tiveram uma infância extremamente dolorida e sofrida, mas isso seria um erro da nossa parte. O que torna essa história tão singular é que, ao lado do convívio precoce com a perda, existe também um florescimento imaginativo quase inacreditável. Patrick Bronte era um pai carinhoso, afetuoso, e ele era também um poeta publicado. Ele acreditava que a educação era o caminho para escapar da pobreza, provavelmente por causa da sua própria história. Então, por ser preocupado com o desenvolvimento intelectual dos seus filhos, ele fazia algo que não era uma decisão comum para os pais daquele contexto. Ele deixava que as suas filhas acompanhassem as aulas do filho. E isso garantiu que aquelas irmãs tivessem uma educação em comum às outras moças da época. Então, elas também liam grandes obras literárias, inclusive as obras chocantes de Lord Byron. E
E elas tinham ainda aulas de língua francesa, de música e de desenho. Uma das coisas mais fascinantes é o fato de que as crianças Brontë criaram mundos imaginários inteiros. E isso começa de um modo bem simples. Em 1826, o Patrick Brontë dá ao seu filho Branwell um conjunto de soldadinhos de madeira. E a partir desses bonequinhos, as crianças começaram a criar personagens, histórias e um mundo inteiro. Eles desenhavam mapas das cidades, eles criavam reinos, intrigas, jornais fictícios daquela sociedade inventada, personagens recorrentes, conflitos políticos, romances, traições. Era todo um sistema organizado e complexo. E é interessante a gente perceber como essas crianças já estavam experimentando e, de certa forma, se treinando tão cedo na arte da ficção. Então, durante anos, aquelas meninas foram se acostumando a criar histórias, a imitar o estilo dos seus autores favoritos, a experimentar diferentes tipos de narradores. Elas começaram até a escrever poemas, ou seja, elas foram fazendo esse exercício de ir melhorando a qualidade das suas histórias através da experimentação, da repetição, do desenvolvimento linguístico. E como o seu pai era um autor publicado, as crianças sempre tiveram essa noção da possibilidade de publicar as suas próprias histórias algum dia. Acontece que entre essa infância super criativa e o sucesso dos livros que elas publicaram depois de adultas, existe uma realidade social bem menos romântica que a gente precisa encarar: a posição social da família Brontë. Muitas vezes a gente fala das Brontë simplesmente como escritoras vitorianas, mas isso acaba apagando um detalhe fundamental: a classe social delas. Elas tinham educação, sabiam ler, escrever, dominavam línguas, mas elas não tinham herança, não tinham fortuna, elas não tinham nenhum tipo de segurança financeira. E naquele contexto, isso praticamente definia o que elas poderiam fazer da vida. Para mulheres nessa posição, as opções eram extremamente limitadas. Basicamente, ou você se casava, o que já não era algo simples de conseguir, porque também dependia de dinheiro e de conexões, ou você trabalhava. E o tipo de trabalho disponível para mulheres educadas era muito específico. Elas poderiam ser professoras ou governantas. Inclusive, foi pensando nisso que o pai delas permitiu que elas estudassem. Ele sabia que elas não herdariam nenhuma fortuna e nem a propriedade e que o casamento seria algo difícil de acontecer, então ele as educou para serem professoras ou governantas. E as irmãs Brontë, de fato, seguiram esse caminho. A Charlotte trabalhou como governanta em algumas casas, que foi uma experiência que ela descreve como profundamente solitária e muitas vezes humilhante. E mais tarde ela chegou também a trabalhar como professora em uma escola na Bélgica. E lá ela se apaixonou por um professor da escola, o Constantin Heger. E ele era um homem casado que não queria nada com ela. E esse tipo de situação não aconteceu só com a Charlotte. O irmão dela, Branwell, também tentou trabalhar como tutor em uma casa rica, mas ele também acabou se apaixonando por uma mulher casada, a esposa do seu empregador. E, inclusive, essa foi uma das razões que contribuíram para a espiral de declínio da vida dele. Ou seja, toda a história de Jane Eyre, que era uma governanta que se apaixona pelo seu empregador, e também a história de Lucy Snow em Villette, que é outro livro da Charlotte, que é uma professora inglesa que vai trabalhar na Bélgica, não foram histórias que a Charlotte criou do absoluto nada. Ela realmente teve essa experiência nessa posição. E era uma posição muito específica, porque era praticamente um limbo social. A governanta morava na mansão da elite, participava da rotina da família, educava os filhos, compartilhava parte do universo cultural dessa família, mas ela não era um membro da família. E ao mesmo tempo, ela também não era tratada como os outros empregados. Então, a governanta ficava nesse meio termo. Ela ocupa um espaço intermediário, meio deslocado. E é por isso que a Charlotte descrevia como uma posição tão solitária e isolante. E essa posição acaba criando um tipo de olhar muito particular, porque você vê a sociedade de dentro, mas também de fora. E esse olhar aparece com muita força nas obras das irmãs Brontë, especialmente na forma como elas retratam relações de classe e de poder. E eu quero aproveitar esse ponto para mostrar uma diferença importante entre o olhar das irmãs Brontë e o olhar de outra grande autora inglesa, a Jane Austen.
Porque, à primeira vista, a comparação pode parecer até meio óbvia, né? Em ambos os casos, nós estamos falando de mulheres inglesas escrevendo sobre relações sociais, casamento, dinheiro, posição, reputação. Mas a verdade é que elas partem de lugares muito diferentes dentro deste mundo. A Jane Austen pertencia à landed gentry, ou pequena nobreza rural. Então, ela nunca trabalhou. Ela mantinha o seu status de dama. E a segurança dessa classe social a qual ela pertencia é o que permitia que ela observasse o sistema social e escrevesse sobre isso. Então, as heroínas de Jane Austen, mesmo as mais pobres, faziam parte da elite, o equivalente a 1% da época, em termos de privilégio educacional e social. A família Bennet, por exemplo, de Orgulho e Preconceito, eles não eram uma família pobre, sem recursos. Apesar da gente perceber na narrativa que existe sim uma preocupação financeira nessa família, isso existe porque eles sabem que quando o Mr. Bennet, que é o patriarca, morrer, as mulheres da família não terão mais aquela propriedade. Então, elas não teriam meios de se sustentar se elas não se casassem. Até porque as damas não podem trabalhar, porque elas perderiam o status de gentlewomen. Então, a gente pode dizer que elas eram ricas comparadas a um camponês, mas também pobres comparadas a um Mr. Darcy. A gente tem aqui no canal um vídeo só sobre a vida e a obra da Jane Austen, onde eu explico isso com maior profundidade. Mas o caso das irmãs Brontë é diferente. Elas já cresceram sabendo que um dia elas precisariam trabalhar para se sustentar. Então, quando elas criam as suas heroínas, elas se interessam por figuras solitárias, deslocadas, orgulhosas e muitas vezes estrangeiras à ordem do mundo à sua volta. A luta das personagens delas está muito ligada a uma busca por dignidade pessoal, por autonomia e independência, porque essas eram as questões que importavam para elas em suas próprias vidas. Em Jane Eyre, por exemplo, a Charlotte usa justamente a posição da governanta para desafiar a ideia de que classe social determina o valor de alguém. A Jane não tem dinheiro, não tem beleza convencional, não tem um sobrenome importante, mas ela insiste o tempo inteiro na sua igualdade moral e intelectual diante de Rochester. E esse romance deixa muito claro como a alta sociedade enxergava uma mulher como ela. Personagens como a Blanche Ingram tratavam as governantas como seres quase invisíveis, como se fossem criaturas sem dignidade humana. O que revela muito bem a cegueira moral desse mundo elegante, tão preocupado com a aparência e tão incapaz de reconhecer substância. A Anne Brontë, por sua vez, talvez seja ainda mais dura nesse ponto. Em Agnes Grey, ela oferece um retrato muito mais realista e menos romantizado da vida da governanta. E isso tem muito a ver com a sua própria experiência também, porque a Anne foi a irmã que passou mais tempo nesse trabalho de governanta. Então, no romance que ela escreve, o foco é a desumanização cotidiana dessa posição, o desprezo dos empregadores, a indisciplina das crianças que era incentivada pelos próprios pais e a impotência de alguém que teoricamente deveria educar aquelas crianças, mas que na prática não recebe nenhuma autoridade para exercer essa função. Então eu acho que essa comparação com a Jane Austen ajuda a gente a perceber isso. Todas essas autoras observam o mundo social inglês, mas elas não o observam a partir do mesmo ponto de vista. A Jane Austen escreve de dentro de uma ordem social que ela conhece intimamente, enquanto as irmãs Brontë escrevem a partir de uma posição mais vulnerável. E eu estou trazendo essa comparação aqui, mas é importante lembrar que elas também não pertenciam ao mesmo momento histórico. Quando a Jane Austen morre em 1816, a Charlotte Brontë tinha apenas 1 ano de idade, e a Emily e a Anne nem tinham nascido ainda. Ou seja, nós estamos falando de autoras que escrevem em períodos diferentes. A Jane Austen ainda dentro do contexto georgiano e as Brontë já plenamente inseridas no mundo vitoriano, com outras tensões sociais, outras expectativas e um clima cultural bastante diferente. Inclusive, as irmãs Brontë eram leitoras da obra de Jane Austen. A Charlotte, por exemplo, admirava vários aspectos da escrita dela, mas também a criticava. Ela dizia que a Jane era contínua
contida demais, que faltava ali algo mais intenso, mais profundo. E, de certa forma, é justamente isso que as Brontë vão trazer, né? Uma literatura menos preocupada com equilíbrio social e muito mais interessada nas paixões, nos conflitos psicológicos e também em tragédias. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a técnica literária das irmãs Brontë, porque é muito interessante como, apesar de terem sido criadas e educadas da mesma forma, elas desenvolveram estilos bem diferentes. A Charlotte é provavelmente a que escreve de forma mais direta entre as três irmãs. Os romances dela, como Jane Eyre, são narrados em primeira pessoa e então eles criam uma sensação de proximidade muito forte com o leitor. A gente acompanha o mundo a partir da consciência da protagonista. É quase como se a gente estivesse dentro da mente dela. E existe ali uma insistência muito clara na ideia de que essa mulher tem uma vida interior complexa, uma identidade própria e que ela precisa afirmar isso em um mundo que constantemente tenta diminuí-la. Além disso, a prosa da Charlotte utiliza estruturas sintáticas complexas, como hipérbatos, que é a inversão da ordem das palavras, né? E também paralelismos, para criar um ritmo que espelha a agitação psicológica das suas protagonistas. A escritora inglesa Virginia Woolf, que escreve livros como Mrs. Dalloway, tinha as irmãs Brontë como suas heroínas pessoais, e ela até chegou a fazer, em sua juventude, uma viagem para conhecer Haworth. E eu trouxe a Virginia aqui porque ela escreveu muito sobre o trabalho das irmãs Brontë, e inclusive o comparou também com o da Jane Austen. E uma observação interessante que ela traz é que, enquanto os personagens criados pela Jane Austen parecem realmente existir e conduzir vidas inteiras, mesmo quando o narrador não está focado neles, os personagens criados pela Charlotte Brontë não funcionam assim. Eles não parecem existir independentemente da autora, da mesma forma que acontece na Jane Austen. Em vez disso, tudo nos personagens da Charlotte é atravessado pela força da sua personalidade, da própria Charlotte, pela forma como ela sente, como ela reage e como ela vive emocionalmente aquilo que está sendo narrado. Então é muito interessante a gente perceber que, enquanto o olhar da Jane Austen está nas relações sociais, nas regras, na conduta, o olhar da Charlotte está na consciência e na interioridade dos personagens. E com a Emily Brontë, a sensação é completamente diferente. Para começar, aqui em O Morro dos Ventos Uivantes, a história não chega até a gente de forma direta. Ela cria o que a gente chama de narrativa moldura. Então, ela usa o recurso da multiperspectividade para fragmentar essa história através da visão de vários narradores, cada um com suas limitações, seus preconceitos, sua maneira parcial de entender o que estava acontecendo. E isso cria um efeito muito interessante. Em vez de esclarecer a história, essa estrutura deixa tudo mais misterioso ainda. Além disso, a prosa da Emily pode ser considerada mais fantástica quando comparada ao trabalho das suas irmãs. O que ela escreve parece algo mais mitológico ou folclórico. Ela usava a poesia do sublime. E se você não sabe o que é sublime, nós temos aqui no canal um vídeo onde eu explico sobre o gênero gótico. E eu menciono um pouco sobre como esse livro da Emily Brontë se encaixa nesse gênero e na estética do sublime. Já a Anne segue um caminho diferente das suas irmãs. A escrita dela é mais sóbria e mais dura. Por exemplo, ela foi a única irmã que não escreveu um herói byroniano, enquanto a Charlotte cria o Rochester e a Emily cria o Heathcliff, que são dois homens perigosos, mas magnéticos. A Anne é a irmã que está menos interessada em glamourizar essa figura masculina. Em A Inquilina de Wildfell Hall, por exemplo, ela não fica romantizando e suavizando o comportamento masculino. Pelo contrário, ela descreve o alcoolismo, o abuso e a degradação moral de forma bastante clara e até desconfortável. E isso tem muito a ver com a forma como ela entendia a literatura. A sua escrita é como se fosse didática, porque ela via a literatura como uma forma de dizer a verdade, mesmo quando essa verdade é difícil de encarar. A gente não pode deixar de falar também sobre um
problema que as irmãs enfrentaram quando foram publicar os seus livros: o fato de serem mulheres em um ambiente literário que não levava a sério a escrita feminina, especialmente quando ela abordava temas mais intensos ou mais problemáticos e desconfortáveis. Por isso, elas escolheram publicar sob pseudônimos masculinos. A Charlotte assina como Currer Bell, a Emily como Alice Bell e a Anne como Acton Bell. Na prática, isso significava que os livros podiam circular sem um filtro inicial do preconceito, porque naquele contexto, um romance escrito por uma mulher tinha grandes chances de ser automaticamente associado a uma literatura considerada leve, sentimental ou doméstica, enquanto um autor masculino podia ser lido com muito mais abertura, especialmente quando ele tratava desse tipo de tema mais profundo e complexo, que envolviam questões morais ou violência, por exemplo. Mas quando a identidade das autoras começa a vir à tona, a opinião do público também muda um pouco. Quando eles descobrem que aquelas obras haviam sido escritas por mulheres, ou que havia essa possibilidade, os elogios foram se transformando. Aquela prosa que era vista como original passou a ser descrita como exagerada, imprópria e até perturbadora. E isso acaba mostrando que a recepção desses livros não dependia apenas do que estava sendo escrito, do seu conteúdo, mas também de quem estava escrevendo e de tudo aquilo que a sociedade esperava em relação à voz feminina naquele momento. Em 1847, são publicados Jane Eyre, O Morro dos Ventos Uivantes e Agnes Grey. No ano seguinte, Anne publica A Inquilina de Wildfell Hall e logo depois vem As Mortes. Branwell morre em 1848, aos 31 anos, depois de uma longa batalha com o alcoolismo. E a Emily morre poucos meses depois do irmão, no mesmo ano, tendo completado só 30 anos. Oficialmente, a causa de morte dela foi tuberculose, mas muitos biógrafos sempre observaram o quanto a saúde da Emily declinou rapidamente depois que seu irmão morreu, e ela era muito próxima desse irmão, e ela o acompanhou em todo esse sofrimento, Ela o viu lutar contra os seus vícios, e é como se, na verdade, ela tivesse morrido por um coração partido, por ter perdido seu irmão. A Anne morre em 1849, aos 29 anos, também vítima de tuberculose, e a Charlotte ainda publica Shirley e Villette. Ela chega a se casar e ela morre em 1855, aos 38 anos, provavelmente por causa das complicações de sua primeira gestação. Então, para aumentar aí a tragédia, a Charlotte morre grávida. Quando a gente coloca tudo isso em perspectiva, a gente consegue perceber como a produção principal dessa família está concentrada em um espaço de tempo muito curto e também cercada por luto. Então, por exemplo, a Emily Brontë terminou de escrever O Morro dos Ventos Uivantes com 29 anos. Então, ela não teve tempo de desenvolver uma longa maturidade criativa. Imagina o que ela teria escrito aos 50 anos. Se tão jovem, ela começou a escrever esse livro quando ela tinha 27 anos. E tão jovem ela conseguiu escrever uma história que nos assombra até hoje, que interessa leitores até hoje, tantos séculos depois. A gente acaba de ter uma adaptação para o cinema da obra dela, E aí a gente fica se perguntando o que ela teria escrito se ela tivesse tido a oportunidade de amadurecer como autora. A Anne também não teve a chance de construir uma carreira aos poucos. Não existiram décadas de consagração, não existiu um reconhecimento que veio com o tempo, O que teve foi quase o contrário disso. Elas tiveram uma explosão muito breve e também muito intensa. E talvez seja por isso que a história das Brontë ainda carrega essa sensação de algo interrompido, de uma potência que foi cortada no meio antes mesmo de ter tido tempo de se expandir completamente. Então, se você nunca leu as obras das irmãs Brontë, ou se você leu apenas uma delas, eu acho que realmente vale a pena entrar nesse universo com um pouco mais de calma e perceber que a gente não está falando de 3 variações do mesmo talento. A gente está falando de 3 projetos literários distintos que nasceram lado a lado, no mesmo ambiente, e no entanto eles apontam para direções muito diferentes. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a vida dessas autoras incríveis. E me conta nos comentários se você gosta das obras das irmãs Brontë e também se você gostaria de ver mais vídeos aqui no canal onde a gente explora a vida de algum autor. Boa leitura e até o próximo vídeo!